Obrigado pela oportunidade de estarmos tendo esse momento sobre a igreja perseguida. Eu oro para que o Senhor venha falar aos nossos corações, eu oro para que o Senhor venha realmente abrir os nossos olhos para a realidade desses nossos irmãos e para que o Seu Espírito Santo esteja movendo o nosso coração, para que possamos lembrar deles, não só aqui uma vez por ano, mas no dia a dia possamos ajudá-los como pudermos, e também para que nós olhemos para a nossa realidade e também tenhamos ações práticas, mudanças, ó Pai, no nosso dia a dia. É isso que eu te peço, para que tudo seja a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria focar nessa parte do versículo, que vai ser o nosso texto base, de 2 Timóteo 3,12. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui eu não vou me arriscar a entrar no grego, não sou um mestre como os nossos pastores, aproveitar que o Felipe está aqui também, já me ajuda, mas eu queria focar em duas palavras aqui nesse texto, que vão ser base aí para a nossa reflexão. A primeira é quando ele fala piedade, Então, piedosamente em Cristo Jesus. Essa palavra, eu quero saber a pronúncia, eusebos. Tá bom? Então, eusebos, eu até anotei aqui, devoção genuína a Deus, que vira conduta no dia a dia, piedade vivida, não sentida. É a vida visível que provoca reação, não crença guardada no íntimo. Ou seja, viver de verdade. Aquilo que você acredita, você viver no dia a dia, você mostrar, você ter essa ação. E a segunda palavra é perseguição, do grego dioko. É interessante essa palavra, não tem muito segredo, é perseguição mesmo, e ela abrange desde uma perseguição de um motivo de chacota, alguém ali zoar você, te humilhar, até você ser morto. Então, ela vai desde a chacota até você virar um mártir. E aqui é interessante que serão perseguidos, está no futuro passivo. Então, basicamente, se a gente viver piedosamente, se nós, no nosso dia a dia, a gente for realmente fiel à palavra, a gente viver isso no dia a dia, é uma consequência que a gente vai sofrer esse tipo de perseguição. Não tem como você ser cristão, você viver da forma como Jesus pede para que a gente viva sem sofrer algum tipo de perseguição. Então, antes de entrar nos pontos que eu gostaria de trazer, queria fazer só um paralelo aqui sobre a aposta de Pascal. Não sei se... Acho que a galera de exatas... Eu não sou de exatas, então eu tive que dar uma pesquisada, mas Pascal é um grande cientista, físico, matemático. Ele desenvolveu muita pesquisa na parte hidráulica e tudo mais, inclusive a gente tem o freio do carro hoje por conta dele, então é um cara bem influente nessa parte, e também era um filósofo cristão. Dei uma lida nos textos dele, ele uns textos muito bons, e uma das coisas que ele mais ficou conhecido, além de toda a parte da física, é pela questão da aposta de Pascal, que é um escrito dele que se tornou muito famoso, mas ficou comumente conhecido de uma forma meio errada. Então, talvez você nunca ouviu falar com esse nome, mas provavelmente você já falou isso, você mesmo chegou nessa linha de raciocínio, acho que eu estou na frente aqui, Você mesmo chegou nessa linha de raciocínio, ou, enfim, ouviu alguém falando, que é basicamente aquilo lá de, vamos supor, você está conversando com alguém que não acredita em Deus, ou você está tentando levar de modo racional essa pessoa a crer em Deus. A ideia basicamente de, cara, vamos supor, eu creio em Deus e você não crê em Deus. Fala, se você tiver certo, você não crê em Deus, no final das contas, a gente vai para o mesmo lugar. Não ter condenação, não. A gente vai parar de existir. Agora, se eu tiver certo, existir um Deus, existir uma glória eterna, existir uma eternidade, você está perdendo muito. Então, é basicamente essa a ideia, tá? E é conhecido como a aposta de Pascal. Não é isso também que ele quis dizer, é bem mais profundo que isso, mas o que popularmente ficou conhecido foi dessa forma. E até viralizou um vídeo, eu vi, esses tempos, do pastor Rodrigo Silva, não sei quem que acompanha, tem aquele Serjão, que é um ateu também, e ele estava falando exatamente isso, a mesma coisa. Eu tenho uma vida boa, você tem uma vida boa. Eu tenho uma esposa, você tem uma esposa. Eu sou cientista, você é cientista. Eu sou bem-sucedido no que eu faço, você é bem-sucedido no que você faz. Então, mas você não crê e eu creio. Se você tiver certo, a gente vai para o mesmo lugar. Se eu tiver certo, não. Eu não queria julgar a intenção dele e não é nem esse o foco. O foco daqui é o perigo de nós crermos disso nessa forma. Que o quê? Cara, ser cristão e não ser cristão é a mesma coisa. Ou não te custa mais nada. Porque a gente conhecendo isso dessa forma, fica meio que essa ideia. Mas não é. Então, não tem como a gente crer nisso. Por quê? Não tem como ser igual. Então, se nós somos cristãos, como a gente acabou de ver no versículo, vivendo de forma piedosa, que é o que Deus nos chama a viver, nós vamos sofrer algum tipo de perseguição. E assim, a gente acabou de ver o vídeo aqui.
gente sendo morta, gente sofrendo coisas que não são da nossa realidade. Mas fica essa primeira reflexão, né? Se a gente não... Se tá normal, se pra gente, pô, tanto fez, tanto faz, será que a gente tá vivendo essa aposta? Ou realmente a gente está vivendo o evangelho que deveria ser vivido? Eu queria trazer aqui um outro versículo, que seria de Paulo, não precisa abrir, só vou ler aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os maiores dignos de pena. Então, Paulo já está falando sobre toda essa ideia, né? Que realmente, se a gente... não existe uma eternidade, e aqui eu pesquisei também, ele literalmente usa essa palavra, pena, de compaixão, somos coitados. Os cristãos seriam os maiores coitados se não existisse uma vida eterna, porque por que a gente ia passar por tudo que a gente passou? Porque a gente ia abdicar de tanta coisa que a gente abdica para chegar no fim e não existir. Então nós seríamos os maiores coitados, mas existe, então Deus existe, não é esse ponto que eu estou querendo trazer, você pensando nisso, mas ele existe e só ele mostra aqui, fica muito claro que nós vamos ter consequências em relação a isso. E aí entra os nossos porquês, né? Então, se não existisse, por que nós daríamos outra face? Por que nós perdoaríamos alguém que nos feriu? Por que a gente teria paciência com alguém que está sendo grosso com a gente? Por que, sei lá, a gente pagaria imposto? Né? É meio chato pra caramba. Se não for cristão, por que eu vou pagar imposto? Então, esse tipo de coisa, né? Esses porquês, são porquês que vivem no nosso dia a dia. Por que eu faria isso? Se não tivesse uma razão eterna, se não tivesse um motivo. A diferença desses nossos porquês, que são, não estou querendo diminuir os nossos porquês, né? Por que eu abdicaria de todos os meus prazeres, sei lá, todos os meus impulsos sexuais, todos os meus desejos da carne, viver para mim mesmo? Por que a gente faria isso? Só que tem cristãos que têm todos esses porquês, só que tem porquês a mais que não fazem parte da nossa realidade. Por que eu iria para a igreja com medo de morrer? Por que eu correria risco de ser mandado embora do meu trabalho? Por que eu seria expulso da minha família? Por que enfim, esses porquês não estão na nossa realidade, mas é uma realidade para muitos cristãos, como a gente viu. E aí que eu entro nesse nosso primeiro ponto, que nós somos a exceção. Então, algo que eu vejo muito, até eu gosto bastante do assunto de igreja perseguida, né? Meu avô sempre me dava revista desde que eu era pequeno, então para mim é uma coisa que sempre está na minha cabeça, mas eu vejo que às vezes não é uma realidade para muitos cristãos. A gente não tem essa noção. Por ter nascido, a gente fica aqui no Brasil com essa cosmovisão da nossa visão, né? Putz, nasci na igreja, ou não era da igreja, me converti, mas sempre teve amigo da igreja, e enfim, a gente acha que isso é o padrão. E não é. Não é o padrão nem hoje, aqui nem na época, nem quando Jesus veio, né? Foi o padrão. Então, quando a gente lê na Bíblia, quando Jesus veio, foi crucificado, foi perseguido antes também. Não vou nem entrar lá no Antigo Testamento, né? O povo judeu, mas falando dos cristãos. Jesus foi perseguido, os apóstolos, logo depois que começou a perseguição, foram perseguidos, mortos. Todos os apóstolos foram mortos, tirando João, de formas terríveis. Crucificado, decapitado, crucificado de ponta cabeça. Então, assim, não tem como a gente falar que não faz parte da realidade do cristianismo. Todas as cartas, em algum momento ele fala de perseguição. Então, é um assunto que a gente não pode ignorar de forma alguma. E isso não é só lá no início da igreja, não parou. E aqui que eu queria trazer esse paralelo, que isso vem desde lá do início e acompanha durante toda a história da igreja, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, mas sempre houve perseguição para aqueles que estão vivendo piedosamente. Então, para aqueles que estão vivendo de uma forma que você realmente está buscando viver o evangelho. Então, na igreja primitiva, Pedro e João presos, Tiago morto, Estevão apedrejado, a gente já falou. Roma, a gente teve um momento de falar sobre a história da igreja. Todos os primeiros imperadores perseguiam cristãos, colocava fogo, os cristãos viravam tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Depois veio as perseguições piores ainda do que essas, Coliseu, os primeiros séculos da igreja foi marcado por isso. Depois a igreja teve um período relativo de paz, mas durante toda a história a gente teve essa perseguição. Na Reforma, aqui que é um ponto interessante também, às vezes a gente fica, né? Não, é só no comunismo, é só os muçulmanos, né? Os terroristas que vão atacar, enfim. Não, própria igreja, a gente pode sofrer perseguição dentro do próprio cristianismo, né? Cristianismo eu faço porque se fosse cristão de verdade não perseguia, né? É o próprio cristão, o próprio irmão. Mas você vê na Reforma, tanto de mortes que a gente teve na Reforma passa do que todos os primeiros séculos da igreja.
Então, todas essas mortes que a gente teve em Roma, todas essas mortes que a gente teve pelos imperadores, foram mais mortes no período da Reforma do que lá. Então, no momento em que a igreja decidiu olhar para as heresias que estava vivendo, para o momento caótico que estava vivendo e decidiu se reformar, decidiu voltar às escrituras, foi perseguida. Então, vários pré-reformadores foram mortos, vários reformadores foram mortos. Depois também houve uma perseguição dentro da própria igreja. E a gente vê isso até os dias de hoje, né? Acho que alguns aqui até podem ter passado por uma experiência parecida. Quando você volta à Bíblia, volta à palavra e você sofre algum tipo de rejeição, algum tipo de problema ali por isso. E também, mais recente, né, a gente teve algumas perseguições grandes no século XX, falando já do comunismo na União Soviética. Hoje também nós temos a perseguição. Então, falei lá da época de Jesus, dos apóstolos, durante toda a história da igreja, e hoje também está acontecendo, como a gente viu no vídeo. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte hoje, se você tem uma Bíblia, você vai ser preso, se eles descobrirem, se o governo descobre. E aqui, cara, é um ponto que não entra na minha cabeça. Eu já sei essa informação, mas não consigo acreditar. Hoje, lá na Coreia do Norte, tem campo de concentração. Então, é um lugar fechado, que você é forçado a trabalhar, e os cristãos que são encontrados, eles são enviados para esse campo de concentração. Então, dá para você ver imagem de satélite, ONU sabe disso, e existe. Então, é uma realidade que hoje está acontecendo. Não estou falando da época da Reforma, da época lá de trás dos apóstolos. Hoje está acontecendo. A questão é que não está acontecendo aqui. Não está acontecendo aqui no Brasil. A gente não vê isso no dia a dia. Mas lá na Coreia do Norte tem uma história que um representante de Portas Abertas contou, que quando o governo fala para as professoras falarem para as crianças irem nas casas delas e procurarem um livro preto, que é tipo um caça ao tesouro. Eles falam, vai na sua casa, procura debaixo da mesa, nos armários, procura em algum lugar. Se você encontrar esse livro preto e você trouxer para a gente, você vai ganhar um prêmio, sua família vai ser premiada. E aí eles falam isso para as crianças vão, acham, né? E dependendo, acha a Bíblia, leva, e aí a família inteira é presa. Então, é uma coisa, por isso que eles estão em primeiro lugar 23 anos na lista de perseguição, país totalmente fechado. Nigéria, eles falaram aqui, né, 90% das mortes nesse último ano foi lá na Nigéria. Grupos extremistas, eles vão até as igrejas e literalmente atiram em todo mundo, matam as pessoas. Então, é uma realidade que existe hoje. O que eu queria trazer nesse ponto é a gente abrir o olho e, cara, entender, cara. Não é uma coisa longe, não é uma coisa que existiu há um tempo atrás. É uma realidade do cristão, padrão na história do mundo. Você pegar um cristão aleatório na história do mundo, provavelmente estaria sendo perseguido. A gente que é a exceção, a gente que está vivendo uma coisa diferente. E aí vem o segundo ponto que eu queria fazer a gente refletir. Quando a gente olha para a igreja perseguida, tem dois movimentos, né? O primeiro, a gente olhar para eles, a gente orar por eles, que é o foco, são eles, mas existe o segundo movimento que é, cara, em meio a isso, em meio a abrir os olhos, né, e ver isso, a gente olha para nós também. Então, em meio a tanta liberdade, o que a gente tem feito com ela? E nesse ponto, né, eu trago, eles não negociam Jesus. Então, cara, diante de tudo isso, óbvio, não estou falando que todos, né? Provavelmente tem cristãos que não aguentam. Então, tem a própria Síria, o foco dessa DIP, a DIP tem focos, né, às vezes. Então, o foco principal deles é Síria e Iêmen, que estão sendo muito perseguidos. Na Síria, em 2011, era computado 1,3 milhão de cristãos. Então, era 1.300.000. Hoje, esse ano, foram 300 mil. Então, 1 milhão de cristãos sumiram do mapa. Não quer dizer que foram todos mortos, mas pode ser que muitos não aguentaram a pressão, muitos foram embora, ou naturalmente, né, depois de praticamente 15 anos, vai caindo, né, a dificuldade de você estar crescendo ali. Então, não todos, mas assim, muitos deles aguentam essa pressão, muitos deles meio a, cara, você vai ser expulso da família. Imagina, você cresceu, nasceu na sua família, de uma família muçulmana, e de repente você se encontra com a graça de Jesus e você decide aceitar Jesus. Não é que nem a gente aqui, às vezes, vou ser zoado no trabalho. Vou parar de sair nas festas. Cara, tipo, caraca, minha família vai me expulsar, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que sair da minha casa, eu não vou poder mais falar com eles. E na Síria, no Iêmen, virou pena de morte. Então, por isso que eles também entraram com esse destaque. Hoje, se um muçulmano se converter ao cristianismo, pena de morte, por lei. Então, enfim, o que a gente tem feito com essa liberdade de nós, né? Muitas vezes aí eu trago uma reflexão, não é para apontar, eu me incluo nisso, inclusive, quando eu estava pensando nisso, eu fico, caraca, às vezes não falo de Jesus no trabalho, quando eu poderia falar, porque, não é nem a vergonha, mas enfim, não falo, mas cara, a gente tem oportunidade, a gente tem que falar.
E aqui eu trago, né? Cara, essa liberdade precisa gerar uma ação em nós. Então, oração, leitura da palavra, santidade, evangelismo. Falo do evangelismo porque é um assunto que lá é praticamente possível. Então, eu vou falar para um colega de trabalho, ele fala lá para o governo, vou ser preso. Então, e aqui, muitas vezes a gente passa o ano inteiro sem falar de Jesus para uma pessoa. Então, cara, não estou falando que todo mundo tem que virar Reinhard Bonk, sair fazendo cruzadas, mas, cara, pregar o evangelho, viver de verdade isso. Leitura da Bíblia. Imagina, a gente tem uma Bíblia em casa, tem sei lá quantas Bíblias que eu tenho lá em casa. Bíblia com estudo, Bíblia com não sei o quê, a gente tem Bíblia no aplicativo do celular, qualquer momento a gente pode ler a palavra. Aquilo que o Elton falou no último culto marcou muito. Cara, que a rede social, né, o Instagram, o tempo de tela vai ser um ótimo marcador para ser para acabar com a desculpa de que não tinha tempo, né? E eu fiquei refletindo, cara, a gente precisa tomar cuidado com isso mesmo. Então, a gente valorizar isso. Então, muitas vezes, olhando para eles, a gente tem que valorizar mais ainda. A possibilidade de eu acordar mais cedo para eu ir ali na minha casa, pegar, tomar um cafezinho e ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. Olha que privilégio, que coisa gostosa. E muitos deles não têm, sonhariam com isso. E, enfim, tem histórias infinitas, mas tem história lá na igreja da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, que eles pegam o papel da Bíblia, colocam dentro de um saquinho plástico, engolem, e aí quando eles se encontram, processo digestivo, sai ali o outro pedaço da Bíblia só para não ser pego, não encontrar. Olha isso, para ler uma página, eles pegam e trocam uma página da Bíblia. Tem um testemunho de uma mulher que ficou 10 anos com uma página da Bíblia, ela queria saber, não lembro, me recordo qual que era o texto, ela queria saber como que terminava aquela história. E quando ela encontrou o final ali daquela história, era do Antigo Testamento ainda, ela, cara, ficou numa alegria absurda, porque ela pegou a Bíblia inteira, a primeira coisa que ela foi fazer foi ver como que terminava. Então, nesse segundo ponto quero trazer, né, essa reflexão para nós valorizarmos aquilo que a gente tem aqui. Trazendo um ponto também, para não ir tão longe, né, então, às vezes, Coreia do Norte, Irã, morte. Quando eu conversei com ele, a Rússia saiu do país de perseguição em 2021, mas até então estava. Não é uma perseguição de morte, antes poderia até ser, né, na época ali, antes da cortina de ferro cair, do comunismo, mas recentemente, por exemplo, algumas coisas que são diferentes e a gente tem que valorizar. A Leira disse que da adolescência dela, ela não tinha nenhuma amiga cristã da idade dela. Então ela passou anos sem ter uma pessoa amiguinha ali, imagina, a criançada ali, tudo com amigo cristão e tal. Eu olho aqui pro André, eu lembro, a gente lá, né, sempre viveu junto, sempre tive um monte de amigo cristão. É uma coisa que a gente tem que valorizar também, não é uma perseguição, mas, cara, é algo que faz falta. Quando estava lá também a Hillsong, igreja Hillsong, queria abrir uma igreja em Moscou. Eles já tinham dinheiro, já tinham tudo, e eu fiquei lembrando muito disso nesse processo que a gente está vivendo agora, de abrir igreja, de ir atrás, de encontrar um local. E eles tinham tudo, só que quando chegava lá e a pessoa ficava sabendo que era para ser para uma igreja protestante, no caso, né? Porque lá a religião é cristã ortodoxa, eles negavam. Então estava tudo certo na hora que descobria, vai ser para uma igreja? Não, então não. 1, 2, 3, várias vezes, até eles conseguirem, finalmente conseguir um espaço, um prédio lá. Aqui não, né? Aqui foi até diferente. Descobriu que é uma igreja, nossa, que legal. Putz, estamos aqui num coworking, a galera do coworking fica feliz, caraca, tem o dono aqui, vem, nossa, que legal. É outra realidade. E parece que é um detalhe, mas, cara, olha quão mais fácil né? Pra gente viver o evangelho, pra gente viver isso que a gente tem vivido. E aqui, só para fechar esse ponto 2, muitas vezes quando a gente está tão confortável assim, vira uma rotina, né? A fé vira uma rotina, e aí o perigo disso é que é aí que surgem o entretenimento gospel, é aí que a gente começa a ocupar a nossa cabeça. Então, esse ponto 2 eu quero trazer 2 pontos. Primeiro, a gente olhar para nós mesmos no dia a dia, ver se a gente está lendo a palavra, se a gente está dedicando, se a gente está aproveitando essa liberdade que a gente tem de, em qualquer lugar, poder falar de Jesus, mas também tomar muito cuidado, porque o Brasil, né, creio que é um dos que mais vive isso hoje, nesse conforto que surge, distorções teológicas, esse entretenimento gospel, movimentos. Então, cara, não tem muito ali o que fazer, não está vivendo a vida piedosamente daquela forma como a gente viu, né? Porque se você está vivendo, você vai ter ali uma repressão, você vai sentir um estresse de alguma forma, não tem como. Mas se você não está, entra naquele mundo em que, não quero falar demais aqui também, mas enfim, que a pregação é muito mais voltada a dinheiro. Por quê? Cara, você está sendo perseguido porque você ama Jesus, você quer viver. Jesus é uma coisa, você está ali com foco na palavra. Agora, estamos aqui, minha vida está boa pra caramba. Aquele paralelo que eu falei no começo, né? Tá igual.
Então, cara, não, é bênção. Teologia da prosperidade, confissão positiva, começa a vir coisas e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. Segundo ponto, entretenimento, né? Então, hoje, o mundo gospel virou uma rede. Então, dancinha cristã, também, não é proibido fazer coisa cristã na internet, não é isso que eu estou falando, mas vira uma indústria mesmo. A gente tem que tomar cuidado para não cair nessa indústria. Daqui a pouco a vida de um cristão médio aqui no Brasil, às vezes não, eu vou no show, vou lá no estádio, daqui a pouco eu vou aparecer aqui, fazer uns stories e não sei o quê, papapá. Não que tudo isso seja errado, não que todos os movimentos sejam errados, mas a gente fica ocupando a cabeça com isso e tira, né? Então, se a gente está com a cabeça com a teologia errada, focando em entretenimento gospel, a gente perde que Cristo é suficiente, manter a palavra no centro, viver em santidade e sempre dar glória a Deus. É isso que a gente tem que focar, é isso que a gente tem que ter o nosso olho focado. Então, ao mesmo tempo que a luta deles lá é contra a perseguição, a nossa luta aqui é contra isso, contra esse conforto, contra tá tudo bem, contra vou ficar uma semana inteira ali, minha Bíblia vai ficar juntando poeira. É isso que a gente tem que tomar cuidado, para no excesso de confortabilidade, de conforto, a gente não cair nisso. Beleza? E o terceiro ponto, e último, que eu queria trazer para nós, é que eles são nossos irmãos. E não apenas estatísticas, né? Então a gente olha, 3.900 e não sei quantos cristãos foram mortos. Tipo, cara, cada número é uma pessoa. Não vou me arriscar na matemática, mas é mais que uma média de 10 por dia. E eles são nossa família. A gente teve agora, na membresia ali da igreja, né, o Felipe trazendo sobre Niceia, e ele fala que a igreja é católica, mas católica no sentido, não católica apostólica românica, católica no sentido universal. Então, nós somos uma igreja. Quando Deus olha lá de cima, ele não vê placa de igreja, a gente está cansado de ouvir isso, mas a gente entende isso de verdade, que a igreja lá do Egito, da Nigéria, são nossos irmãos, e aqui é óbvio, aqueles que creem no evangelho verdadeiro de Jesus, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Tem vários que se dizem cristãos, mas não são. Mas, no geral, nós somos irmãos, com costumes diferentes, com liturgia diferente, com culto diferente, com a estética da igreja diferente, mas a gente olha lá para um cristão no Oriente Médio, ele não vai ter a mesma liturgia, igual a nós aqui, mas tem muitos cristãos lá fiéis à palavra que a gente olha às vezes e fala, não, é outra religião, outra coisa. Não, cara, eles são cristãos também. A gente tem que virar isso na nossa cabeça e realmente olhar para eles de forma mais próxima. A gente tem o privilégio aqui também de ter, né, um grupo aí dos russos que estão aqui na nossa igreja, por menor, estamos pequeno ainda, estamos começando a nossa igreja, mas já tem gente de outros países e eles viveram essa realidade, então é um pouco mais fácil para a gente conectar. Mas, às vezes, para esses que estão longe e tal, a gente tem que sempre lembrar, nós somos irmãos, nós somos um corpo, nós somos uma só família. Então, se um sofre, todos sofrem. E eu queria agora, para fechar esse ponto 3, e antes da gente entrar no nosso momento de intercessão, que é o principal momento dessa manhã, eu queria chamar a Laura aqui na frente, para ela trazer um testemunho. A Laura é russa, a Lira vai traduzir para ela conseguir falar com mais tranquilidade. Morou a vida toda na Rússia e morou um tempo no Cazaquistão. O Cazaquistão hoje está dentro da lista, né, que a gente viu ali de perseguição. E ela vai contar um pouquinho para a gente como que é essa realidade, né? Um pouco mais próximo para a gente conseguir conectar melhor. Depois a gente vai passar um videozinho, um último videozinho, e a gente já entra no nosso momento de intercessão. Amém? Bom dia! Bom dia! Лукас так быстро говорил, что я не за всеми его мыслями успевала. Можно я буду говорить чуть-чуть помедленнее? O Lucas estava falando muito rápido, daí não estava conseguindo acompanhar muito, então eu vou falar um pouquinho mais devagar. Чуть-чуть о нас, мы русская семья, я, мой муж Алексей, у нас есть 3 дочки. E um pouquinho sobre a gente. Nós somos uma família russa, temos 3 filhas lindas aqui. A Lera, также моя сестра Анет. Lera, Катя. a minha irmã Anete, minha mãe Kátia. Недавно к нам присоединилась еще одна семья, Надя, она также русская. Temos mais uma família que se juntou agora, a Nádia, ela é russa também. И всегда очень интересно, для нас очень большой опыт. Мы живем здесь уже 3,5 года.
E é muito interessante ver essa vida aqui, o jeito que vocês vivem durante esses 3 anos e meio que nós moramos aqui. И, конечно, наша культура русская очень отличается от вашей. E com certeza a nossa cultura russa é bem diferente de vocês. И это несравненный опыт, когда ты уезжаешь из своей страны, от своей культуры, языка, приезжаешь в совершенно другую, очень горячую страну. Это все по-другому. E claro que é uma experiência bem diferente quando você sai do seu país e vem para um país tão coloroso, tão aberto, com os brasileiros felizes. Да, нам очень нравится быть в Бразилии и иметь этот опыт сравнения, как в нашей стране, как у вас. Мы можем видеть плюсы и минусы вашей культуры, и плюсы и минусы нашей культуры. И это несравненный опыт. E essa experiência de ver, né, os pontos bons e ruins de cada país é uma experiência bem legal. Итак, говоря о христианстве в России, конечно, в нашей стране это очень по-другому. E claro que falando da experiência de ser um cristão na Rússia é completamente diferente. Как Лукас уже сказал, я так поняла, что в основном наша основное вероисповедание – это Русская Православная Церковь. E como o Lucas já disse, a nossa igreja é ortodoxa, russa. Если посчитать, общее население России составляет 146 миллионов человек. E se a gente vai fazer a conta, a população da Rússia é 146 milhões de pessoas. Из этой цифры к православным относят себя почти 70% населения. E de todo esse número, 70% se consideram como cristãos ortodoxos. Они также считают себя христианами, верят в единого Бога. Eles se consideram como cristãos, eles acreditam na Trindade. У нас очень много красивых храмов, зданий, и это прям основная церковь России. E você vai ver os templos bonitos em muitos lugares, e isso realmente é uma religião principal. Но проблема в том, что очень много людей себя называют православными, но, к сожалению, они не посещают храм, не читают Библию, и они даже не знают многих обрядов в церкви, не знают истории. E é muito triste, porque eles se chamam como cristãos, mas eles não vão na igreja, não participam, não conhecem Jesus, não leem a Bíblia. И быть протестантов, если мы вернемся к этой цифре, то протестантов в России всего 1%, это примерно 1 миллион человек. E se a gente faz a conta, os protestantes fazem apenas 1% de população, que é aproximadamente 1,4 milhões de pessoas. И если ты заявляешь о том, что ты протестант в школе, в университете, в колледже, на работе, то ты становишься очень странным для общества. E se você se declara como cristão protestante, na sua faculdade, na sua escola, você vira você vira uma pessoa bem esquisita. И тебе сразу поступит очень множество вопросов. Как ты веришь, во что ты веришь, почему ты посещаешь эту церковь? E bem rapidamente você vai receber um monte de pergunta, um monte de dúvida, às vezes até xingamentos em sua direção. И тебе как минимум придется дискуссировать с людьми, отстаивать свою точку зрения, не знаю, приводить в пример какие-то местописания из Библии. E pelo menos você vai ter que ter uma discussão e tentar proteger sua fé e dar alguns versículos da Bíblia, falar por que a gente lê a Bíblia, o que é o louvor, o que é pastor e tudo mais. И как минимум тебе могут очень настоятельно посоветовать и сказать, ты хочешь в правильную церковь, тебе надо перейти в православную. E o mínimo que eles vão falar é, nossa, você tá indo para um lugar errado, uma seita. E tipo, você tem que se converter e começar a ser como todo mundo. И как максимум с тобой могут поругаться и сказать, обвинить тебя, что ты неправильной веры, ты попал не туда. E o máximo é que eles vão começar a fazer coisas mais sérias, né? Então,
И на самом деле быть очень сложно протестантом в России, хотя у нас нет официальных гонений, нету запретов, и у нас свободное вероисповедание. E né, não é proibido oficialmente ser cristão na Rússia, mas você sofre essa perseguição social, né, que a gente fala. Да, и ты постоянно чувствуешь на себе это давление и осуждение окружающих. Você sempre vive com essa pressão e esse julgamento a partir das pessoas ao redor. Ну, если ты скажешь, что ты православный, и при этом ты не ходишь в церковь, не молишься и не соблюдаешь никаких правил, то все хорошо с тобой, ты нормальный. E se você vai falar, eu sou um ortodoxo, daí eles vão olhar para você, sorrir, e vão falar, tá tudo certo com você. И я также хотела поделиться, что несколько лет, почти 7 лет мы прожили в Республике Алтай. Это очень малочисленный народ, который находится на территории России. E eu queria compartilhar que por 7 anos a gente veio como missionários em República Altai, que ficou um pouquinho mais no meio da Rússia, e a gente serviu lá numa igreja pequena. И получается, у нас в России есть очень много малых народов, которые находятся внутри России. И алтайцы один из таких народов. E a gente tem muitos povos pequenos espalhados ao redor da Rússia, em lugares que não são tão habitados, e eles são bem difíceis de alcançar. И у этих народов есть свой язык, свой флаг, но они считаются территорией России. Esses povos, eles têm sua própria língua, têm bandeira, eles às vezes nem falam russo, mas eles moram lá dentro da Rússia. И очень интересно, что, например, в Республике Алтай там есть всего лишь один город, который является капиталом. Столица? E República Altai tem uma cidade que é capital. И остальные очень маленькие деревни, если поехать по Республике Алтай. E as outras são cidades bem pequenininhas. И так в этих маленьких городках интересно, что люди никогда встречаются люди, которые никогда не слышали о Христе, ни о православии, ни о протестантизме вообще. E a gente encontrava pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus de forma geral, nem igreja ortodoxa, nem protestante nenhum. И в Республике Алтай распространено шаманизм. E xamanismo, tipo macumba, aqui no Brasil, é bem comum lá. Они поклоняются огню, природе, деревьям, воде. Eles adoram fogo, lua, sol. И в каждой маленькой деревне у них есть свой один главный шаман. E eles têm líder lá, к которому они обращаются по всем духовным вопросам. Isso, eles vão até eles para adorar e tal, para pedir ajuda e fazer sacrifícios. Мы ездили в одну деревню, численность которой составляла всего около 700 человек. E tem uma aldeia lá que conta só 700 habitantes apenas. У нас открылась там домашняя группа, маленькая церковь. E a gente abriu um grupo pequeno lá, uma pequena igreja. И люди, которые ходили туда, они боялись рассказать остальным, что они ходят в эту христианскую домашнюю группу. E outras pessoas que começaram a ir para o nosso grupo pequeno tiveram medo de compartilhar com os outros. Потому что если узнал бы об этом главный шаман деревни, то у них были бы проблемы. Porque se o líder, né, o xamã que eles falam, líder dessa religião descobrisse isso, eles seriam expulsos. В общем, что я хочу сказать, что даже есть в России отдаленные места, которые и маленькие народы, да, которые никогда не слышали о Христе. E tem até num país que não está considerado como perseguido, mas tem povos não alcançados, tem muita gente não alcançada. И также хочу немножко поделиться о том, что когда мы уехали из России, мы 3-4 месяца прожили в стране Казахстан, она находится на границе как раз с Республикой Алтай.
Isso, e daí a gente, ela compartilhou que durante esse tempo ela ficou, né, conseguindo alcançar as pessoas, pelo menos, né, o que deu para ela alcançar pela graça de Deus. Amém. Pessoal, acho que vocês entenderam a importância de falar um pouco sobre a igreja perseguida, certo? O nosso grande objetivo é vivermos como uma igreja una, não só isolada aqui em Maringá, como, por exemplo, né, o Lucas falou para nós. O nosso objetivo não é viver como uma organização aqui, uma bolha aqui, está tudo bem, estamos levantando dinheiro para finalizar nossa obra e está tudo bem, tudo gira em torno de nós. O objetivo é vivermos um evangelho e vivermos um cristianismo real, que significa que não é só nós, né? Não somos só nós que existimos nesse momento. Nós existimos como família e tem muita gente que está sofrendo perseguições, sofrendo morte, violências ao redor do mundo. E por isso que a gente usa esse domingo da Igreja Perseguida, um domingo por ano, para falar sobre isso, para que os nossos corações se enchem da alegria de poder participar do sofrimento dos nossos irmãos. Que um dia foi o mesmo sofrimento de Cristo, ser perseguido. E qual que é o nosso papel? É orar, pelo menos orar por eles. Pelo menos fazer com que eles não sejam esquecidos ao longo do ano e que nós possamos, com fé, juntos orarmos para que Deus faça que eles perseverem, para que eles não se dobrem. E para mim eu acho que o dado mais importante e eu acho que é o mais incrível que eu vejo em toda a história, tá? E inclusive hoje o que está acontecendo. Por exemplo, o Guirado mostrou aqui que o país que mais sofre perseguição hoje é a Nigéria. E todo vídeo que vocês recebem, o que nós vemos na internet, nós vemos nas redes sociais, no WhatsApp, provavelmente é na Nigéria, sendo decapitado e tudo mais. Mas vocês sabiam que um dos países onde o cristianismo mais cresce no mundo é a Nigéria? Olha só que coisa espetacular. Olha só como o Espírito Santo faz coisas que a gente não consegue nem compreender. Os países onde mais cresce o Evangelho, África, Ásia e Oceania. Os lugares onde existem mais perseguição é onde as pessoas mais se dobram para Deus. Olha só que espetacular. Então a nossa oração, e eu tive uma vez um contato com um missionário que sofria perseguição em uma aula, e ele falou o seguinte: pessoal, quando vocês forem orar por nós, não orem para que nós sejamos escondidos, para que nós escapemos, para que nós simplesmente mude tudo. Orem para que nós possamos seguir firmes, mesmo perseguidos. E quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, que coisa espetacular, porque na minha cabeça eu tinha que orar para que Deus convertesse os líderes, para que parasse perseguição. E o cara que sofre perseguição e viu a esposa morta, viu a filha sendo morta, fala para que a gente ore para que tenha mais, para que eles possam aguentar mais perseguição. Olha só a diferença do evangelho que a gente vive. Então o objetivo de fazer isso é fazer com que todo mundo compreenda que o nosso papel é orar. Nosso papel é, mesmo sem compreender o que é uma perseguição de verdade. E obrigado, Deus, por essa realidade que nós vivemos hoje. É que nós precisamos apoiar o nosso próximo que está vivendo essa realidade. E apoiar significa entrar nesse momento de oração, de intercessão, porque nós acreditamos que a nossa fé está conectada com Deus e de alguma maneira, de algum modo que nós não compreendemos de tão profundo espiritual, o que nós fazemos aqui de intercessão e de oração, de alguma maneira dá forças para que eles possam continuar mesmo em meio às perseguições.